paz do Senhor a todos os irmãos, esperamos que esteja tudo bem aí por casa. E antes de nós podermos começar a louvar o nome do Senhor Jesus, que nós possamos orar juntos. Por isso, puderes, fecha os teus olhos. Obrigada, Senhor, por esta noite, Deus. Obrigada, Pai, por mais um dia nós podermos desfrutar, Senhor, do Teu louvor, Senhor, da Tua adoração. E obrigada, Senhor, porque mais um dia nós podemos Te agradecer, Pai. Sim, Pai, porque realmente Tu és, Senhor, tudo o que nós temos de melhor na nossa vida. És a novidade, Senhor, a cada dia. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que traz a esperança ao nosso coração quando todos dizem que já não existe esperança. Senhor, Tu és o Deus do impossível, Senhor, aquele que faz as coisas acontecerem, aquele que faz as coisas acontecerem que o homem não consegue fazer, Senhor. Senhor, Te agradecemos, Pai, porque Tu és muito bom, Senhor, ao ponto de teres dado o Teu Filho amado, o Teu único Filho, para salvar a nossa alma do inferno, Deus. Te agradecemos pelo Teu grande amor, Senhor, que nos salvou, que nos retirou, Senhor, das trevas, Pai, e que mudou a nossa mentalidade e o nosso coração e a maneira, Senhor, de nós fazermos as coisas também, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu, Senhor, és o Rei dos Reis e o Senhor da Glória, Pai. Podemos confiar em Ti, Senhor, em todas as coisas, Pai. Tu conheces o nosso íntimo, Senhor. Tu conheces, Deus, o nosso pensar, o nosso deitar e o nosso levantar, Pai. E Tu és um Pai zeloso, que nunca nos abandonas, Pai. Por isso, queremos entregar, Deus, o nosso louvor a Ti, Pai, a nossa adoração, que nós possamos cantar, Senhor, e louvar, Senhor, com um espírito genuíno, Senhor, com um espírito, Senhor, que Te adora em espírito e em verdade, Deus, e não, Senhor, com falsidade, Deus, nem, Senhor, por favor, Deus, mas sim, Senhor, reconhecendo quem Tu és e reconhecendo o que a cruz de Cristo fez sobre a nossa vida, Pai. Amém, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Senhor. Amém. Jesus, não para nós, mas Deus.
Obrigada, Senhor, porque Tu nos resgataste, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu, Senhor, olhaste para nós, Senhor. Tu, Senhor, revelaste os Teus mistérios a cada um de nós para que nós possamos compreender, Deus, o Teu plano perfeito, Senhor, desde que Tu fizeste, Senhor, desde a antiguidade, desde, Senhor, da fundação do mundo, Deus, e que o Teu Filho amado veio cumprir e que o Teu Espírito Santo hoje, Senhor, revela a cada um de nós, Pai. Senhor, que haja alegria dentro de nós, Senhor, para declararmos todos os dias da nossa vida quem Tu és, Senhor, e o lugar que Tu tomas, Senhor, sobre nós, Pai. E que nós também possamos, Deus, falar a outros, que outros possam ouvir, Deus, através do nosso testemunho de vida, Senhor, através do testemunho que nos alcançou, Pai. Quem Tu és, Pai, o quão, Senhor, Tu és importante, Senhor, na nossa vida, Pai. Entregamos, Deus, a nossa vida a Ti, entregamos também a vida dos nossos familiares, Deus, da igreja, Pai, e daqueles que assistem, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, e que estão a ouvir pela primeira vez, Senhor, a falar de Ti, Pai. Amém. Que Tu possas resgatar, Senhor, as suas almas do inferno e visa convencer os seus corações de que realmente não há nada melhor nesta terra, Senhor, do que nós conhecermos o Deus da glória, o Deus que criou todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Deus. As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. As desilusões são tantas, só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo, as desilusões são tantas, só nos resta uma esperança, é que Cristo vai voltar. Sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Realmente, nós sabemos o que é amor por causa de Jesus Cristo. Nós reconhecemos quando somos amados porque Jesus um dia nos amou. E nós vemos o seu grande amor não somente nos milagres ou somente nas palavras que Ele deixou, mas nós vemos no seu ato, no seu grande ato que toda a humanidade conhece, que foi a sua entrega naquela cruz. E que a cada dia que passe nós não possamos olhar para isso como algo banal, mas possamos valorizar que Jesus morreu naquela cruz e que as suas dores, as dores que Ele sentiu no seu corpo, elas serviram para que hoje nós tivéssemos paz, para que hoje nós pudéssemos estar em harmonia uns com os outros, muitas vezes diferentes uns dos outros, mas no mesmo sentido,
com o mesmo propósito, agradar a Jesus Cristo e seguir esta caminhada neste caminho estreito, juntos, para que um dia nós possamos encontrá-lo face a face novamente. Por isso, fica já a seguir com a palavra de Deus, abre o teu coração para recebê-la e, se tu puderes, anota as coisas que vão ser faladas, porque é sempre de grande valia nós podermos um dia recordar a palavra de Deus e às vezes até tirarmos dúvidas. Por isso, um grande beijinho aqui de casa, que Deus vos abençoe e até já! Boa noite, louvamos a Deus por mais este tempo em que nós podemos meditar na sua palavra. O poder da palavra de Deus é extraordinário. Através dela, Deus revela-se a nós e nos instrui em tudo o que é necessário para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Então, é por meio da palavra de Deus que nós obtemos conhecimento do próprio Deus, de modo a sabermos quem Ele é, o que Ele faz e qual a sua vontade e o seu propósito. Além disso, é através da palavra de Deus escrita que conhecemos a palavra encarnada, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus no nosso texto base e eu vou dar continuidade ao livro de Filipenses. Eu gostava que nós pudéssemos ler capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste texto que acabamos de ler, nós vemos duas atitudes de Cristo. Vemos humildade e obediência como manifestações da sua humanidade. Em Filipenses 1:27, o apóstolo Paulo ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Ou seja, Paulo coloca a pessoa de Jesus Cristo como o grande modelo de homem, como exemplo para a vida pessoal, no modo de pensar e no modo de agir. No texto de Filipenses 2, do 5 ao 11, nós podemos vislumbrar a perfeita divindade de Jesus Cristo. E este texto faz-nos entender que ele existiu como o Filho eterno de Deus. Nesta noite nós vamos ver nesta carta as duas naturezas de Cristo, humana e divina. Como Filho de Deus, Jesus não discutiu a sua filiação ao Pai, mas voluntariamente ele abriu mão da sua glória para assumir a natureza humana e por ela salvar-nos dos nossos pecados. Então, Jesus, ao assumir a natureza humana, ele nasce de mulher, gerado pelo Espírito Santo, ele fez-se homem, ele assumiu o papel de servo, humilhando-se e tornando-se obediente até à morte de cruz. Sem dúvida, ele foi e ele continua a ser o nosso maior exemplo de humildade. Veja o que diz no versículo 5. E nós podemos ver que o versículo 5 expõe a encarnação de Cristo, que é a manifestação do amor divino por cada um de nós. E diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então esta exortação é para que a igreja tenha o quê? Para que a igreja tenha o mesmo sentimento, tenha a mesma atitude de Cristo. E, na verdade, essa exortação é para que a igreja desenvolva uma relação de comunhão e de união entre os irmãos. A igreja, irmãos, ela precisa de ser unida. A igreja é um corpo onde cada membro coopera, para a edificação de todos. Cooperar e não competir. Sermos parceiros e não rivais. Buscamos a glória de Deus. Eu faço uma pergunta nesta noite. Qual é o sentimento demonstrado por Jesus? Ele demonstrou mediante a sua encarnação,
A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Então ele é o modelo perfeito de humildade. Então Paulo ele pede aos filipenses que tenham o mesmo sentimento demonstrado por Jesus. No verso 6 diz assim, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, mas não quis considerar-se igual a Deus. Como, por exemplo, um príncipe, ele retira a sua coroa e vestes, que tinha direito às suas vestes de príncipe, e vai para o meio do seu povo, com as vestes do povo. Mas não deixa de ser príncipe. Os líderes de Jerusalém, e nós podemos ver isso lá em João capítulo 14, nós podemos ver que os líderes de Jerusalém, eles procuravam matar Jesus, porque ele dizia ser igual a Deus. A Filipe, o Senhor afirmou ser igual ao Pai. E nós podemos ver que há um diálogo entre Jesus e Filipe, em que Jesus diz, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. É muito bonito este diálogo e eu convido os irmãos a lerem em casa este diálogo entre Jesus e Filipe. Então, nós podemos ver que a divindade de Cristo ela é muito reforçada ao longo da Bíblia. Cristo, ao fazer-se homem, esvaziou-se não da sua divindade, mas da sua glória. Mas, continua, não teve, no versículo 6, não teve usurpação de ser igual a Deus. Jesus não precisava provar que era Deus. E assumindo a forma de homem, ele não agiu egoisticamente, mas ele esvaziou-se da sua glória para assumir a natureza humana e entregar-se em expiação por nós. O que podemos destacar nesta atitude de Jesus é sem dúvida o seu amor. Por amor a nós e o seu desejo de resgatar o homem dos seus pecados. No versículo 7 diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, ele assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele serviu, ele não fingiu ser servo, o Senhor tornou-se servo de todos. Jesus serviu pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, doentes, pessoas famintas, tristes, desesperadas. Ele mesmo diz na sua palavra que ele não veio para ser servido, mas para servir. Que exemplo maravilhoso. No versículo 8, nós podemos ler, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Ele humilhou-se a si mesmo. Irmãos, ele submeteu-se às maiores ofensas, porém jamais perdeu o foco da sua missão, cumprir toda a justiça de Deus para nos salvar. O apóstolo Paulo ele diz que ele foi obediente, Jesus, ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Ele foi obediente à vontade do Pai. Até mesmo na sua agonia, nós podemos ver isso lá no Getsemane. Jesus disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, antes de encarar o Calvário, ele enfrentou uma profunda angústia, mas ele submeteu-se totalmente a Deus. Quando enfrentou a cruz, Jesus foi abandonado para tu e eu sermos aceitos. Ele se fez maldição na cruz para nós sermos benditos de Deus. Ele morreu na nossa morte para vivermos a sua vida. Na cruz, Jesus bebeu o cálice amargo da ira de Deus. O Pai virou-lhe as costas por causa dos nossos pecados. Jesus foi obediente, obediente até à morte e morte de cruz. No verso 9, diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ou seja, o mesmo que se humilhou foi exaltado e essa exaltação foi dada pelo Pai. O versículo diz que Deus o exaltou soberanamente. Após a sua vitória final sobre o pecado e a morte, Jesus é finalmente exaltado pelo Pai. Deus não deixou Jesus na sepultura, mas o levantou da morte, dando-lhe toda a autoridade no céu e na terra, e o assentou
à direita do Pai, intercedendo por mim e por ti e constituindo como cabeça da Igreja. Ele foi coroado de glória, tornando-se herdeiro de todas as coisas. No versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Versículo 11: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele grande dia que nós todos ansiamos, todo o joelho se dobrará e toda a língua vai confessar que Jesus é o Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e os que creem e também aqueles que o negaram vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Nesta noite, ao meditarmos sobre esta palavra, nós podemos ver o amor de Deus. Amo o Senhor, proclamo o seu nome, não negocie o Evangelho, creia na obra redentora de Cristo, sirva-o com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento. Se tiveres que padecer por amor do seu nome, faça-o. Faça-o sem murmurar, porque a nossa esperança está nele. Paulo diz: me alegro nas minhas cadeias, me alegro por padecer pelo teu nome. Não me importo de sofrer, o que importa é que o Evangelho cresça, o que importa é que eu possa dar testemunho da minha fé e do teu amor. Então, meus irmãos, o mesmo sentimento que estava em Jesus deve estar em nós: humildade, amor e obediência. Paulo, ele ensina-nos a termos a mesma atitude de Cristo. Então isto não é um peso, não pode ser um fardo, pois agora a obediência é uma característica da nossa nova natureza. Ou seja, nós obedecemos naturalmente. Nós sabemos quem somos e sabemos o que temos em Cristo. Mas isso não deve ser motivo para eu e tu nos tornarmos soberbos, arrogantes. Uma das qualidades que nos identificam como filhos de Deus é a humildade. Não é aquela humildade no sentido de sermos pobres ou de termos falta de conhecimento, mas entender que mesmo sabendo muitas coisas, nós não nos gloriamos em nós mesmos, e sim na cruz de Cristo. Que nós não sejamos inimigos da cruz, que nós possamos dar valor ao sacrifício e ao amor de Deus por cada um de nós. Sabemos que sem Ele, sabemos que sem Cristo nada podemos fazer, pois é Deus quem produz em nós tanto o querer como o efetuar. Que a nossa atitude seja a mesma de Jesus e que jamais nos afastemos da sua palavra. Gostava que nós pudéssemos pensar nisto. Jesus voluntariamente sofreu a pior humilhação possível, em vez de exigir honra, privilégio e glória que justamente lhe são devidas. Os cristãos são separados do mundo como filhos de Deus e co-herdeiros em Jesus Cristo. Eu li esta frase de John MacArthur. Realmente é algo que me impactou. No entanto, eles não devem agarrar-se a esses privilégios e bênçãos. Em vez disso, como o seu Senhor, eles devem estar dispostos a sacrificá-los em benefício de outros. Então, meus irmãos, o Evangelho é uma questão de sobrevivência. Jesus é o centro de tudo. As obras não são o foco, aquilo que eu sou não é o foco, aquilo que eu tenho não é o foco. Jesus é o foco. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Então, irmãos, se Jesus padeceu, se Jesus se entregou voluntariamente naquela cruz, se Jesus passou pelo cálice da agonia da ira de Deus por causa de mim, por causa de ti, se Jesus diz para nós termos este mesmo sentimento que Ele teve, então o Evangelho é eu ter esta esperança em Cristo Jesus, que um dia, eternamente, estarei com Ele, com o amado da minha alma. Jesus, Ele não nasceu num hotel, Jesus não teve direito às melhores coisas nesta terra. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi perseguido.
Jesus foi tentado no deserto, Jesus teve fome, Jesus chorou, Jesus padeceu sofrimento, Jesus foi traído, Jesus foi negado. Mas Ele completou o plano, o seu propósito aqui nesta terra. Qual tem sido o propósito aqui nesta terra que tu tens feito nesta caminhada com Cristo? Será que o propósito tem sido tu buscares riquezas deste mundo? Será que o propósito é tu buscares cura para o teu corpo? Não, meu irmão. O propósito é tu e eu estarmos focados no autor e consumador da nossa fé. O resto vem por acréscimo. Se Ele nos der, glória a Deus. Mas se não for essa a vontade de Deus, que tu possas aceitar. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Que isso seja o desejo do nosso coração. Fazer a vontade de Deus, padecer por o seu amor e nunca negociar o Evangelho de Jesus Cristo. É esta a mensagem que eu tenho para ti nesta noite. Que Deus possa trazer este zelo, esta responsabilidade que nós temos de levar o Evangelho para não sermos levados por filosofias judaicas, por outros tipos de filosofias, por heresias, mas que a nossa vida possa estar firme em Cristo Jesus. E o que nos une, a mim e a ti, é a fé que nós podemos ter somente nele. Fica com esta palavra e futuramente vou dar continuidade a este estudo, mas eu gostava que nós pudéssemos orar nesta noite e tu pudesses fechar os teus olhos e pudesses meditar ainda hoje sobre estas palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Filipenses, que ainda são válidas para nós e para os dias de hoje. Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, porque através da tua palavra tu te revelas a nós e nós somos instruídos, Pai, a caminhar neste caminho da verdade, no único caminho, Pai, que nos leva à vida eterna, no único caminho que nos traz uma esperança, no único caminho que nos leva, Senhor, a algo eterno. És tu o caminho, Pai, és tu a verdade e és tu a vida. Nós olhamos para ti como o nosso exemplo máximo de humildade, de renúncia, de entrega, de serviço, de exemplo. Tua palavra diz, Senhor, que tu foste como uma ovelha muda, Senhor, que não abriu a sua boca. Tu foste levado como um cordeiro para um matador. Senhor, tu entregaste a tua vida por cada um de nós. E nós hoje queremos compreender, Senhor, a obra da redenção do teu Filho amado Jesus por cada um de nós. Senhor, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, Senhor. Pai, que neste processo de santificação tu nos possas ajudar a compreender, Senhor, a tua palavra, a viver de acordo, Senhor, com os teus ensinos, a renunciarmos, Senhor, os prazeres deste mundo em prol de algo eterno, de algo maior. Senhor, que a tua palavra ela possa ferir o nosso coração de tal maneira que a tua palavra, Senhor, nos transforme, muda o nosso interior, muda, Senhor, a nossa vida, Pai, para podermos fazer a tua vontade. Senhor Jesus, assim foi a tua oração diante do Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Deus, mas em tudo nós queremos fazer a tua vontade. Querido Jesus, o mesmo sentimento de obediência que houve em Jesus, seja esse sentimento também, Pai, dentro de cada um de nós. Faz isso. Não é pelas nossas capacidades nem pela nossa força, mas é através do teu Espírito Santo que opera em nós, que possa, Senhor, gerar esse sentimento, gerar a vida, gerar a transformação no nosso homem interior. Te agradeço por todas as coisas, Senhor. Nos alegramos, Pai, em todos os momentos. Paulo, ele diz, eu alegro-me nas minhas cadeias. Eu alegro-me porque eu sei que eu estou a fazer a vontade de Deus. Senhor, que haja alegria quando nós fazemos a tua vontade. Se a tua vontade, Pai, que é boa, que é perfeita e que é agradável,
for nós padecermos, que assim seja. Senhor, Pai, que a Tua vontade possa prevalecer. Deus, firma os nossos pés, porque Tu és a rocha, Senhor, que sustenta, Tu és o fundamento que sustenta, então sustenta-nos a cada dia. Em nome de Jesus, é a minha oração neste dia, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a sermos os portadores da Tua palavra, Senhor, como ela é. Pai, não nos desviando, mas que possamos fielmente, Senhor, seguir as Tuas Escrituras, não negociando o Evangelho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Esta é a minha oração neste dia. Para mim, eu digo, Senhor Jesus, eu quero ser fiel a Ti em todas as coisas. Eu quero ser fiel à Tua palavra. Irmãos, e como tem sido tão bom aprender da palavra de Deus. Tanta coisa que eu fui ensinada quando era pequena e fui ensinada. Quando eu hoje olho para a palavra de Deus, eu sei, pela Sua graça maravilhosa, pelas Suas misericórdias, que Deus me tem ajudado a aprender e a ser ensinada, principalmente pelo Mestre, mas ser rodeada de pessoas que me têm ensinado o verdadeiro Evangelho da verdade. Que tu te possas rodear de pessoas que te ensinem verdadeiramente o Evangelho da verdade. Tá bem? Domingo, às 10 da manhã, estamos juntos. Para quê? Para celebrarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, onde um dia todo o joelho e toda a língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijinho meu e de todos nós aqui de casa. Tchau!